Então, boa noite, pessoal. Aqui é o João Xavier, especialista em agricultura urbana, e dando para vocês algumas dicas. Normalmente, dando para vocês algumas dicas sobre agricultura urbana, como plantar em casa, mas hoje, especificamente, vou falar de um tema bem diferente. Porque esses dias eu tive, a surpresa de estar mexendo lá no meu celular. Esses dias não, ontem, essa reportagem saiu ontem. De estar mexendo no meu celular e vi que tinha essa reportagem do El País falando que se você quer salvar a terra, você tem que parar de consumir produtos orgânicos. E aí isso me deixou assim, normalmente eu tô nesse clima alegre para dar dicas para vocês, para contar coisas legais, e isso me deixou num clima um pouco mais revoltado, um pouco nervoso, mas de qualquer jeito eu me acalmei e eu falei: se tem uma reportagem dessas que está espalhando inconsciência, que está espalhando ideias ruins, que está espalhando mentiras, na verdade, eu como divulgador de agricultura urbana, eu como divulgador de notícias, divulgador de informação e não de desinformação, posso muito bem fazer eu mesmo a informação que vai mudar essa situação. E aí por isso que eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo de hoje, certo? Então, primeiro eu queria falar sobre a importância da gente conferir as fontes das coisas que nós lemos. Porque a gente recebe muita informação hoje em dia, o Facebook dá muita informação, o WhatsApp, grupo de família, tudo isso. E se a gente vai deixando tudo isso chegar na gente, vai compartilhando, a gente pode ter muitas chances de estar acreditando em coisas erradas, acreditando em mentiras mesmo, e divulgando essas coisas erradas. Então é muito importante que a gente sempre confira as fontes. E para essa reportagem do El País, eu mesmo conferi as fontes, fui atrás dos artigos, fui atrás de todas as informações para desmistificar para vocês o que eles trouxeram nessa reportagem. Então, como eu achei muitos absurdos, muitas incoerências, pode ser um pouco demorada essa nossa transmissão, mas eu recomendo que você fique sim ao vivo até o final, porque eu vou trazer para vocês muitas informações que vão te ajudar primeiro a não cair nesse tipo de argumento falacioso que é utilizado nessa reportagem, e também vai permitir com que você tome as ações necessárias para aí sim contribuir para um mundo melhor. E não é salvar a terra, como estava dizendo o título super sensacionalista da reportagem. Então, vamos começar. E lembrando, compartilha essa transmissão que ainda dá tempo das pessoas participarem dela ao vivo. Compartilha agora, que aí a gente vai conseguir atingir mais pessoas para elas entenderem um pouco mais sobre isso. Também pode deixar seus comentários, suas dúvidas aí, que eu vou respondendo na medida do possível, que eu vou comentando também aqui ao vivo, na medida do possível. Então, primeiro, para a gente entender essa reportagem, eu queria começar desmistificando o título dela. Deixe de comprar comida orgânica se quiser salvar o planeta. Eles pegaram aquele ponto de dor, todo mundo sabe os problemas ambientais, todo mundo sente essa necessidade de meio que salvar o planeta. Eu sinto isso, isso é um dos grandes motores da minha vida. Mas como assim deixe de consumir orgânicos? Olha como é que eles já estão sendo incisivos numa questão mercadológica. Ou seja, eles estão transferindo responsabilidade para você, para o consumidor. Eles estão falando, é você que degrada o planeta. Deixe de consumir orgânicos se você quiser salvar o planeta. Então é uma coisa pesada, é sensacionalismo midiático, e quando a gente vê um título assim, a gente já pode ficar cabreiro. Mas como eu recebi essa mensagem direto no meu celular, eu pensei, quantas pessoas isso alcançou? Então é para isso que a gente está conversando. E quais será que são os interesses por trás dessa reportagem? Por que eles querem que a gente acredite que orgânicos não vão te ajudar a colaborar para o planeta? E essa pergunta eu vou deixar ela por alto, que à medida que a gente for conversando, nós vamos entender mais de quais são esses interesses. Porque tudo que é divulgado na mídia, tudo que é divulgado por todos os lados, sempre tem algum interesse político, sempre tem algum interesse econômico por trás. Então você fique atento, preste atenção nas reportagens que você lê, nas coisas que as pessoas estão transmitindo para você. Então, primeiramente, um dos interesses que eu vejo é a queda do agronegócio na popularidade das pessoas.
Muitas pessoas estão tomando consciência de que o agronegócio é o principal causador do desmatamento, poluição, consumo de agrotóxicos. Nós somos o país que mais consome agrotóxicos do mundo e todo mundo já está atribuindo isso ao agronegócio e cada vez mais querendo comprar orgânico. Não necessariamente só orgânico de supermercado. Pode ser orgânico de feira, orgânico, trocar alimentos com seus vizinhos, trocar coisas da sua horta com a horta do seu prédio. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas cada vez menos apoiem até as políticas do agronegócio. Então, a gente vai ver que esses interesses por trás perpassam toda a reportagem. E uma coisa que eu acho interessante é que eles falam de orgânico, mas tá aí uma coisa que eles não explicam. No primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro, em nenhuma parte da reportagem, eles explicam o que é orgânico. E as pessoas têm uma concepção, às vezes, que não é muito profunda do orgânico. O que é que diferencia um alimento orgânico do alimento convencional? No alimento orgânico você não pode utilizar agrotóxicos, você não pode utilizar fertilizantes sintéticos, você não pode utilizar nenhum adubo, mesmo que seja um adubo animal, um esterco, por exemplo, que tenha passado por algum tipo de medicamento naquele gado, para aquela galinha ou para aquela vaca que foi utilizado no esterco, e sem alimentos modificados geneticamente. Então a gente sabe que existem grandes empresas produtoras de agrotóxicos e produtoras de biotecnologia que têm um interesse contra os orgânicos, né? Mas vamos explorar um pouquinho mais e eu vou começar pelo primeiro parágrafo da reportagem. Então, ainda dá tempo de compartilhar, ainda deixe suas perguntas e se você não viu a reportagem, preste atenção mesmo assim porque você vai entender um pouco mais sobre ela. O primeiro parágrafo traz pra gente um link sobre uma reportagem do New Scientist, que fala pra gente a mesma coisa, que orgânicos eles não podem ser, que eles não necessariamente fazem bem pro meio ambiente. Só que olha que engraçado, essa reportagem do New Scientist, ela não é clicável, sendo que a gente tem vários links clicáveis por toda a reportagem. Então a fonte do artigo, que seria o artigo que te informaria talvez, apesar de também ser um artigo sensacionalista com poucas fontes, o do New Scientist, que eu fui lá ler, fui procurar a fonte, esse artigo não é clicável. Então eles não te passam a informação original. Eles não querem te informar. Então preste atenção nesse tipo de coisa quando estiver lendo esse tipo de reportagem. Inclusive, trata-se de um artigo em inglês que tem o mesmo título desse artigo em português, só que traduzido. Mas a informação é completamente diferente. Para a gente ver como é que alguns jornalistas constroem seus textos. A preocupação do artigo original do New Scientist era sobre a emissão de gás carbônico pelos orgânicos. E a conclusão é que para a gente ajudar o planeta, ajudar a Terra e tudo mais, tem hora que é melhor a gente comprar localmente do que comprar um orgânico que veio lá da China, lá do Japão, de um lugar muito longe. Que aí o gás carbônico utilizado para trazer esse alimento é muito maior. E a gente vai ver que sobre isso do transporte, o que a gente viu do El País, nem fala muito sobre isso. Então ele diz que é baseado em uma fonte que diz completamente o contrário do que ele está falando, e nós vamos ver isso mais marcadamente no artigo da Nature, que eles também citam. Mas vamos continuar. Então, o segundo parágrafo, já vamos para o segundo parágrafo, fala, primeiro, argumento da ignorância. Fala que muita gente não sabe como é que os orgânicos são produzidos. E aí isso já é sinal, eles já podem falar o que eles quiserem sobre orgânicos. Mas eles não falam sobre isso, eles falam mal dos orgânicos. Então eu vou te falar um pouco sobre como os orgânicos são produzidos. Porque não só pesquisei, eu já viajei, passei 1 ano viajando por diferentes produtores de orgânicos, por diferentes ecovilas pelo Brasil, para saber como é que são produzidos orgânicos. E eu sei que tem orgânico que tem a mesma ótica da agricultura convencional, tem orgânico que vai fazer em monocultura, que vai usar muito insumo externo, muito adubo, que vai usar como se fosse um pesticida, só que natural, então ele vai usar muito óleo de ninho, muita calda, muita coisa, então ele vai precisar de mais recurso. Mas a gente tem outro extremo da produção de orgânico, que a gente pode pegar um exemplo que eu amo, que é a agricultura sintrópica do Ernest, que já está espalhada por todo o Brasil, e a gente vê que nesse tipo de agricultura, a gente tem
saúde completa do solo, biodiversidade, o oposto da monocultura, uma biodiversidade incrível, que uma coisa vai dar suporte para a outra de forma com que nem praga nós vamos ter. Quem acompanha os meus vídeos já sabe, a biodiversidade é um dos principais inimigos das pragas, que na verdade não são pragas, são indicadores dos problemas que a gente tem no nosso cultivo, indicadores dos problemas que a gente tem nas nossas hortas. Então, a gente tem orgânicos que são produzidos com mínimo gasto de adubos, mínimo gasto de combativos, que seriam combativos naturais, mas que gastam recursos para isso e que aproveitam melhor os hectares. Essa alternativa, a reportagem do El País não falou, mas eu falo para vocês. Então vamos continuar para desmistificar, para desmentir etapa por etapa. Outra coisa, todas essas formas elas são permitidas pela legislação do orgânico, que ela diz sobre o que não pode ter e alguns detalhes do que tem que ter no orgânico. E a gente ainda está desenvolvendo muito novos tipos de agricultura, inspirados na natureza. Então o orgânico, também falar orgânico é desse jeito, é pior ou é melhor para a natureza, é uma visão rasa, é uma visão superficial. Ou seja, é aquela visão da ignorância. A reportagem não quer nos informar. Ela quer nos desinformar, se a gente for ver. Então, nesse mesmo parágrafo, a gente vê o argumento mais frequente para justificar o agronegócio, o mais frequente de todos, que é o argumento da fome no mundo. A população do mundo está crescendo, temos mais bocas para alimentar todo dia e por isso que a agricultura convencional vem aí para alimentar o máximo de pessoas. E aí, com medo de passar fome, as pessoas deixam a natureza ser denegrida, falam, não, plante mais, plante mais. Mas espera aí, como é que a gente fala que a agricultura orgânica não conseguiria alimentar as pessoas? Que a agricultura convencional que alimenta? A agricultura que produz milho e soja para biocombustível, para ração animal, que tem uma eficiência baixíssima. São 10 quilocalorias de vegetais para produzir 1 quilocaloria de carne. Então, se as pessoas consumissem menos carne, por exemplo, já seria uma forma de aumentar muito a eficiência energética. Então, existem outras formas de diminuir a fome no mundo. E o desperdício no transporte? Quem aí já visitou um Ceasa? Eu aposto que algumas pessoas já visitaram um Ceasa para saber quanto lixo é produzido. Quanto lixo é produzido no self-service? Vocês já viram que nos Estados Unidos tem competição para ver quem come mais cachorro-quente? E a obesidade crescente. Então, como é que você vai me falar que a gente precisa degradar a natureza, que a gente precisa comer veneno, que a gente precisa do agronegócio para alimentar o mundo? Eu não caio nessa há muito tempo. E nunca mais deixe justificarem o agronegócio para você, as monoculturas, o desmatamento e tudo que vem junto falando que é para alimentar o mundo. Esse argumento aí já caiu faz tempo. É só você pesquisar a eficiência alimentar, eficiência de uso do alimento, para a gente ver que isso aí é um argumento para não cair mais. Combinado? Não cai nessa. Certo? Vamos então para o terceiro parágrafo, que eu estou trabalhando parte a parte do texto, para a gente deixar bem claro, para mostrar que todos os argumentos utilizados são fraquíssimos. Então, no terceiro parágrafo, que ele traz o artigo da Nature. Então ele fala, segundo o artigo da Nature, é menos eficiente a gente consumir orgânico do que consumir da agricultura convencional. Mais uma vez, o artigo da Nature não é clicável. Pô, se eu utilizo um artigo para fazer alguns dos meus textos na minha página, eu vou deixar ele clicável. Eu vou colocar o link do artigo. E que seja um artigo pago. Se a pessoa tiver interesse mesmo, ela vai lá e paga pelo artigo e lê o artigo. Mas nem clicável está o artigo, nem para eu ver o resumo dele, para eu ver o abstract, isso não é informação, isso é desinformação. Mas aí eu fui lá, explorei a internet, achei exatamente o artigo da Nature para ver que eles estão utilizando um artigo científico para falar o oposto do que o artigo fala. O artigo ele mostra pra gente que existem diferentes eficiências de orgânicos que podem ser tão eficientes quanto a agricultura convencional ou até 23% menos eficientes. Mas por que ele vê que podem ser menos eficientes? Porque, primeiramente, precisam de apoio técnico, estão desenvolvendo e o principal, a maioria da produção do orgânico é gente que tem a ideia da agricultura convencional, que é monocultura,
pesticida e muito adubo e tenta reproduzir isso para a agricultura orgânica. Então, no fim das contas, a pessoa não mudou o jeito de fazer agricultura, que é o que eu tento fazer nos meus vídeos. Fazer essa transformação do jeito de fazer agricultura na cabeça das pessoas, no ser das pessoas. Continua a mesma visão da terra como negócio, da natureza como negócio, como fonte de renda. Por isso é o agronegócio, para a gente querer investir no desmatamento, investir nos agrotóxicos. Então, e aí esse artigo da Nature, ele só vê eficiência por hectare. Ele não avalia quanto de combustível fóssil foi utilizado para produzir agrotóxicos, para produzir adubos químicos. Não avalia nenhuma das coisas por trás. Ele só vê eficiência naquele hectare de produção de alimento. Então ele não vê o ciclo completo, não vê o caminho completo das coisas. Então, nesse sentido, e mesmo assim, a eficiência dos orgânicos geralmente se equipara, algumas vezes é bem pior, mas que a gente vê que é uma mudança de ótica. E aí, no final, ele dá essas conclusões de apoio técnico e tudo mais. Nada disso é mencionado no El País. Inclusive, ele só fala que é de 5 a 23%, que está errado, que é de 3 a 23%, uma vez. Depois ele vai falando como se orgânicos fossem 23% menos eficientes do que os convencionais. Então, é argumento falacioso, é utilizar um artigo científico para falar coisas anticientíficas, informações erradas. Temos que prestar atenção no que a gente lê. Mais uma coisa, ó, eles usam mais uma vez o argumento da fome nesse parágrafo, repetindo, é esse argumento que vocês mais vão achar para justificar esse tipo de coisa do agronegócio, não caiam mais nele. E aí, ainda falam pra gente que só com a agricultura mecanizada que a gente vai poupar as matas e vai conseguir cultivar nas estepes, nos desertos e tudo mais. Gente, vocês acham que só as matas são um ecossistema importante? Vocês acham que a gente pode acabar com o cerrado, que é o que a gente vê aqui no Brasil, acabar com o cerrado com monoculturas, devastar completamente e preservar a mata amazônica? Cada ecossistema é único e sobrevive naquele lugar da forma que demorou milhões de anos para ser desenvolvida. E aí a gente quer preservar as matas e vai devastar todo o resto. É isso que eles querem fazer a gente acreditar. Mas a principal causa de desmatamento da Amazônia, inclusive, é plantio de milho, soja e pastagem para bovino. Ou seja, então agora os orgânicos são culpados pelo desmatamento da floresta amazônica. Sem contar que as agroflorestas, os sistemas de agricultura sintrópicas, e você vai achar isso em vários vídeos, em vários depoimentos de pessoas que foram lá e fizeram, e eu visitei lugares assim, que pegaram terrenos inférteis, que foram abandonados por monoculturas, que não conseguiam mais produzir, e fizeram florestas alimentícias, que produzem muito alimento. Então, observando isso, a gente já vê que a gente tem espaços que foram deixados pela agricultura que podem ser utilizados. A gente não tem que ir para outros ecossistemas para produzir mais alimento para a população que está passando fome. Passando obesidade na maioria das vezes, né? Esse argumento da fome, então, caiu. E aí a gente tem a próxima sessão que fala sobre emissão de gás carbônico. Como se a emissão de gás carbônico por parte dos orgânicos fosse maior. Então vamos ver, quem emite mais gás carbônico? A produção de orgânicos ou a produção dos alimentos convencionais? Então, qual que é o exemplo que eles usam para falar isso? O primeiro exemplo é, imagine um produtor orgânico de maçãs. Como que ele vai combater a praga normal das maçãs? Então, pera, um produtor de orgânico de maçãs? Então, isso quer dizer que se eu vou produzir orgânico, eu também tenho que ir na sua estética, na sua ótica, na sua visão de monocultura? Se eu vou produzir orgânico, eu tenho que colocar uma maçã atrás da outra? Igual você põe seu milho? Igual você põe a sua soja? Não é assim que se produz orgânico de maior eficiência e não é assim que se produz orgânico de maior qualidade. E aí eles falam, tal é a praga mais comum da maçã. Mas a gente vai estudar a Ana Primavesi, a maior teórica dos solos do século passado e desse século também, e ela vai mostrar pra gente que as pragas vêm quando as plantas estão enfraquecidas. Quando não tem uma microbiota, quando os micro-organismos não são adequados, quando estão faltando nutrientes. Então, uma agricultura orgânica bem feita não chega a ter as pragas. E aí o próprio artigo admite, se ela não tem pragas, ela é mais eficiente que o convencional.
Então, se você estuda Ana Primavera, se você estuda Ernest Gott com sistema de agricultura sintrópica, você vai descobrir que, na verdade, essas pragas elas não vão nem chegar perto e a gente não vai fazer uma monocultura de maçã. A gente trabalha com policultivos muito mais eficientes. Porque aqui no Brasil não tem monocultura natural. Aqui não tem um pinheiro atrás do outro, igual tem lá na Groenlândia, lá no Alasca, lá na Sibéria. Aqui é tropical. Aqui uma árvore não é igual à árvore que está do lado dela. Então não é uma monocultura que vai sincronizar a natureza. E se você insistir em brigar com a natureza, colocando uma planta atrás da outra, a natureza vai brigar com você de volta. E seja praga, seja falta de nutriente, seja seca, seja o que for, a natureza briga de volta. A gente sabe disso, a gente vê isso todos os dias. Então, é fazendo como a natureza, talvez até tentando aprimorar o que a natureza faz, que a gente consegue atingir, sim, uma forma mais eficiente de produzir e necessariamente orgânico. Porque uma floresta não usa agrotóxico. Uma floresta não fica totalmente destruída por pragas, ela é altamente produzida. Mais produzida do que mais produtiva do que qualquer monocultura que você vai ver de qualquer milho, de qualquer soja por aí. E isso eu vi nas viagens minhas, nas minhas visitas por ecovilas, nas visitas que eu vi por agrofloresteiros pelo Brasil. Essas pessoas não têm que ficar julgando pesticida por aí. Um sistema agroflorestal bem estabelecido, ele precisa de uma manutenção por ano para fazer uma poda, depois de 5 anos dele estabelecido. Fora isso, é só colheita. Por quê? Ele está sintonizado com a natureza. Ele é um sistema de natureza. E outra coisa, nessa mesma sessão, eles falam sobre a produção, sobre como os organismos geneticamente modificados são mais eficientes do que as espécies que foram selecionadas de forma ancestral, as espécies que a gente utiliza para a nossa alimentação. Elas são mais eficientes por quê? Porque elas convertem mais luz do sol em alimento, que é isso que o artigo está falando? Claro que não. A fotossíntese deles não é mais eficiente do que dos outros. É porque eles cabem mais por menos espaço um enfileirado do outro. Não é uma estrutura estratificada, como essa minha horta aí atrás, por exemplo. Que uma planta que gosta mais de sol e uma planta que gosta mais de sombra estão em posições estratégicas em relação ao sol, que aí dessa forma a gente tem uma eficiência vertical, uma eficiência uma atrás da outra, igual numa floresta, igual numa mata, e eu vou bater nessa tecla porque é assim que a agricultura assim que a agricultura deveria ser, e dessa forma a gente tem uma eficiência sim. Não. É a estética da monocultura. Então os organismos geneticamente modificados cabem mais por menos espaço, igual cabem mais alunos enfileirados um atrás do outro numa sala de aula, que deveria ser circular, que a educação também hoje em dia é monocultura, que as monoculturas começam na mente, começam na cabeça das pessoas. Não, na minha cabeça a monocultura não vai entrar. A minha cabeça é um policultivo de diversidade. Eu aceito a diversidade natural, eu aceito a diversidade humana, eu aceito a diversidade da forma de fazer as coisas. O que eu não aceito é uma notícia que manda desinformação, uma notícia que divulga notícias falsas. Então por isso que a gente está tendo essa transmissão ao vivo, por isso que vocês estão comigo aqui hoje, porque vocês querem consciência, assim como eu quero consciência. E ele diz sobre exceções, aí ele vai falar sobre, quando você compra um orgânico, você não sabe se ele é mais saudável ou se ele é menos saudável, porque existem várias exceções na legislação de orgânico. Quem que eles utilizam a citação para falar que existem várias exceções na legislação de orgânico? Um estrangeiro. A legislação de orgânico é nacional, é brasileira. E aí você vai utilizar um estrangeiro para falar sobre a legislação de orgânicos em um livro que é em espanhol, para falar sobre as brechas da legislação de orgânicos. E você vai me falar que orgânicos podem fazer tanto mal quanto alimentos que utilizaram agrotóxicos? Quantos artigos a gente vai ter que esfregar nessas pessoas? E mostrando a relação de agrotóxico com dor de cabeça crônica, com câncer, com problemas de fígado, com vários problemas de pele, vários problemas relacionados a agrotóxicos, e eles querem me convencer que um orgânico pode causar mais problema do que um alimento convencional que foi utilizado agrotóxicos. Não vão convencer a gente. E aí, isso que eles estão falando é inclusive oposto ao artigo da Nature que eles mesmos citam. Eles citam um artigo da Nature que já na introdução usa artigos para falar que o orgânico é mais saudável.
Então como é que você me cita um artigo inclusive da Nature, sendo que você não é capaz de ler esse artigo? Sendo que quando você cita esse artigo, você depois fala coisas contraditórias com esse artigo na mesma reportagem que você. Inclusive, tem uma reportagem do El País falando sobre o tanto que os orgânicos são bons para nós, para nossa saúde, que é um dos links clicáveis da reportagem que eles estão divulgando. Quanta contradição! Quais são os interesses por trás de tamanha contradição? Essa pergunta eu faço porque a gente sempre tem que olhar os interesses por trás de cada uma das reportagens, de cada uma das coisas que a internet divulga pra gente. Vamos lá, vamos continuar. E aí eles falam que a gente tem maior risco de contaminação por orgânicos, coisa que também o artigo da Nature fala o oposto. E aí eles utilizam um exemplo de uma crise de 2011 que originou 47 vítimas por contaminação. E eles falam ainda assim, ó, para começar, vamos citar a crise de 2011. E só citam ela, para começar e para terminar. Porque se você fala para mim que os orgânicos são piores, não me cita um exemplo. É igual aquela pessoa que fala, ah, tomate mata porque minha tia morreu depois que ela comeu um tomate. Não. Se você quer estabelecer para mim uma relação causal, e fiz mestrado em ecologia, gente, a gente tem que ler esses artigos e vários artigos. Não vai me falar de uma crise. Vai me mostrar várias situações. E é a mesma coisa de falar num artigo da Nature e depois contradizer dessa mesma forma. Querendo ou não, gente, a gente tem que ser o mais próximo de um cientista possível. Cético na hora que a gente lê essas coisas e explorar várias possibilidades. Não é um exemplo que vai mostrar pra gente o que é verdade e o que é mentira. Não é a crise de 2011, 47. Quero saber a crise dos agrotóxicos, de pessoas contaminadas por agrotóxicos. Quantas décadas, quanto tempo a gente tem a crise dos agrotóxicos para eles me falarem de uma crise que pessoas foram contaminadas por orgânicos? Não, não aceito isso também. E nesse parágrafo ele ainda fala 33% dos orgânicos, os orgânicos são 33% menos eficientes do que o convencional. Usando o artigo da Nature que fala que é de 3 a 23%. Completamente errado. Então, para concluir, que agora a gente finalizou parágrafo por parágrafo, desqualificando cada um dos argumentos. Mas eu quero concluir por quê? Para que você não caia mais nesse tipo de argumento, e eu vou mostrar quais são os argumentos falaciosos para nas próximas reportagens no tema você não cair. Primeiro, eles utilizaram artigos científicos de forma distorcida. O artigo fala uma coisa, eles falam coisas completamente diferentes. Então, se um texto fala para você, foi cientificamente comprovado por tal artigo, clica no artigo. Você vai ver se é verdade ou se eles estão usando um título de artigo e nem leram para saber a realidade sobre aquele artigo, o que é o mais comum que a gente vai ver nessas reportagens. Segunda conclusão. Uso de argumento de autoridade de forma degenerada. Chama especialista de um lado, bioquímico do outro, especialista de outra coisa, chama um monte de gente para falar e vai falando que essas pessoas são muito importantes e tudo mais, coloca a fala deles fora de contexto, coloca pessoas altamente relacionadas ao uso de agrotóxicos, coloca vários argumentos de autoridade mesmo, como se é o seguinte, o cara é uma autoridade, eu tenho que acreditar mais nele, mas aí o cara vem e me fala um monte de besteira, e aí eu tenho que acreditar nessas besteiras só porque o cara é um doutor do agronegócio, é um doutor de patologia vegetal, que vai te falar que os orgânicos vão precisar usar pesticidas. O cara estuda doença vegetal, ele não estuda saúde vegetal e ele vai ser uma autoridade? Então, argumento de autoridade não deve ser considerado pra gente como um grande argumento. Não. Porque senão a pessoa enfia coisas goela abaixo pra gente porque tem autoridade. Terceiro, visão superficial. Esse artigo, ele não explica o que é orgânico, como os orgânicos são produzidos, diversidade da produção de orgânicos, e eu sempre procuro profundidade nos meus vídeos, nos meus conteúdos. Estou tentando passar o máximo de profundidade hoje possível nesse vídeo para vocês. Mas a gente vê que esse teve uma visão altamente rasa, altamente superficial do tema como um todo. Então, é uma das coisas que a gente encontra também. Quarta conclusão. Informação para gerar ignorância. Eles colocam informações de uma forma para falar, você não entende de orgânicos e eu entendo e eles fazem mal. Eu não vai te explicar direito como é que funciona. Então, algumas informações elas são para desinformar.
Voltei, pessoal, deu uma pequena caída, mas estamos de volta. E por último, a visão da reportagem como um todo é fechada na agricultura convencional. Porque até quando eles vão falar de orgânico, é o orgânico na estrutura da agricultura convencional. Então, se você tem essa visão fechada, eu não sou obrigado. Mas como muita gente que lê essa reportagem não tem uma visão aberta, essa visão fechada acaba caindo. Então, se você fala como exemplo uma monocultura de maçãs orgânicas, a pessoa vai acreditar que isso que é cultivo de orgânico. Gente, vamos ser mais criativos, vamos inspirar na natureza. Não precisa ir longe. Olha ao seu redor que você vai fazer uma agricultura melhor do que se você for seguir, passo a passo, a revolução verde. Que esse adjetivo verde é utilizado para o bem, mas esse adjetivo, essa revolução verde é um pacote tecnológico. E o cara sugere que a gente use trator no cultivo de maçã orgânico, que vai compactar o solo, que vai fazer uma laje no solo. Estuda na Primavera, por favor, que aí você vai ver como que isso é mais nocivo para a sua cultura do que benéfico. Então, essas foram as conclusões. Se você gostou, inscreva-se no meu canal para você ver mais vídeos desse tipo. Eu vou ano que vem preparar uma transmissão ao vivo por semana sobre temas do tipo, temas da atualidade, para deixar mais claro pra gente o que está acontecendo na agricultura, tanto na agricultura absurda e convencional dos agrotóxicos, quanto na agricultura orgânica, sintrópica, que está crescendo, que está ficando mais criativa. Então inscreva-se, curta esse vídeo, veja outros vídeos, tem vários vídeos aí na minha página. E é o seguinte, esse vídeo que vocês viram agora, ao vivo, ele vai estar disponível na minha página. Então se você não viu desde o início, daqui a pouco, na verdade, daqui a uns 10 minutos, ele já deve estar disponível na minha página. Você pode começar a ver ele desde o início, que aí você vai conseguir não só rever, como você vai conseguir também compartilhar esse vídeo. Então clique aí e compartilhe, para que as pessoas que leram essa reportagem não comecem a achar que os orgânicos que são os inimigos do meio ambiente. Sendo que 70% da água doce do mundo é utilizada pela agricultura convencional. Sendo que ela emite muito mais gás carbônico, ao contrário do que o país está falando. Então a pessoa precisa de um veículo de informação, de desmistificação, para desmentir mesmo, porque é mentira o que eles estão divulgando. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, vamos divulgar esse vídeo para que as pessoas tenham clareza, para que as pessoas saibam o que elas estão lendo. Combinado? Um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz com essa transmissão ao vivo. Tô aqui revigorado. Minhas plantinhas aqui da minha horta do meu apartamento. Uma das hortas que eu tenho aqui no prédio. Também estão super felizes de estar participando dessa transmissão ao vivo. Eu até achei que elas estão super fotogênicas, na verdade. Mas elas estão bem lindinhas mesmo. E aí, fiquem atentos no meu canal, que aí eu vou dar mais dicas para você fazer hortas verticais, tá? Ultimamente tenho feito uns vídeos que eu acho que você vai gostar. Um grande abraço. 1000 beijos agroecológicos, 1000 beijos orgânicos para vocês e principalmente abraços de consciência, porque não dá para ficar vendo esse tipo de reportagem maliciosa, com interesses perversos econômicos e políticos e que vão trazer desinformação. Por isso que a gente tem que fazer, acreditar que nós somos capazes de trazer informação. Por isso que eu criei minha página e por isso que eu acredito no nosso potencial de compartilhar esse tipo de vídeo para que as pessoas tenham mais clareza. Então, boa noite para todos.